1967, a Constituição promulgada durante a ditadura cívico-militar resultou na descontinuidade de uma prática que sempre marcou a relação entre executivo e legislativo desde a proclamação da República: a capacidade do legislativo em modificar a lei orçamentária proposta pelo governo. Com a promulgação da Constituição de 88, as emendas parlamentares foram restauradas, sendo uma ferramenta que devolvia aos representantes do povo o poder de decidir onde gastar o dinheiro. Na recente redemocratização, esse instrumento foi visto como sinônimo de independência entre os poderes. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Mas a prisão de um economista por suspeita de ter matado a própria esposa abalaria para sempre a forma como as emendas orçamentárias são vistas. Minha vida não vale mais nada, disse José Carlos dos Santos no dia 15 de outubro de 93, ao ser levado para a carceragem da Polícia Civil em Brasília. A polícia suspeitava que José Carlos tinha assassinado a mulher Ana Elizabeth, desaparecida um ano antes, e prendeu o economista quando ele estava com $300 mil, sendo 30 mil em notas falsas. Nas buscas seguintes, na casa e no apartamento de José Carlos, em Brasília, foram apreendidos mais de $1.200.000, além de fitas de vídeo onde ele aparecia participando de orgias sexuais. Neste avião Cênica, usado por José Carlos, a polícia encontrou vestígios de cocaína. Pressionado, ele desabafou: "Tenho nomes de vários parlamentares envolvidos em corrupção e vou revelá-los." José Carlos cumpriu a promessa. Em entrevista à revista Veja, ele denunciou um esquema de corrupção na montagem do orçamento da União. Entre 1985 e 1990, como funcionário responsável pelo orçamento no Congresso, ele prestou assessoria técnica aos integrantes da máfia do orçamento, que detinham o controle da liberação de verbas. A delação de José Carlos escancarou o escândalo dos anões do orçamento, um esquema onde parlamentares manipulavam verbas públicas para desviar milhões. O Brasil, que ainda engatinhava na redemocratização, entrou em choque. Quando o esquema caiu e os culpados foram cobrados, a sensação era de que a farra havia acabado. Novos mecanismos de controle foram criados, mas o que ninguém imaginava é que, 30 anos depois, a exceção viraria a regra. Se os anões operavam nas sombras, hoje o sistema opera à luz do dia, movimentando cifras que fariam o escândalo de 93 parecer troco de padaria. Em 2025, cerca de 50 bilhões do orçamento federal esteve, na prática, sob decisão do Congresso Nacional. Esse montante é superior aos recursos livres de mais de 30 ministérios e transforma o Legislativo no principal ator de distribuição das transferências discricionárias. Um fenômeno que alguns especialistas chamam de sequestro da política. As emendas parlamentares são intervenções do Poder Legislativo na proposta de orçamento, que servem para incluir novas programações ou alterar valores. Elas são a principal ferramenta para o Legislativo exercer sua prerrogativa de debater o gasto público. Essas intervenções são identificadas pelo seu resultado primário, ou RP. O RP8, das comissões, teria a finalidade de financiar políticas públicas nacionais ou setoriais, baseadas em critérios populacionais e técnicos. Já o RP7, as emendas de bancada, deveriam custear projetos estruturantes de interesse estadual, e o RP6, as famosas emendas institucionais, seriam para atender demandas locais, com caráter suplementar. Até então, essas emendas eram autorizativas, com o presidente tendo o poder de decidir se e quando pagar.
Mas tudo mudou quando, em fevereiro de 2015, uma figura assume o protagonismo do cenário político: Eduardo Cunha, eleito presidente da Câmara dos Deputados com uma agenda de empoderamento do Legislativo. Ele passa a defender e conseguiu aprovar a Emenda Constitucional 86 de 2015, que torna a execução das emendas orçamentárias obrigatórias. Assim, o governo passou a ser obrigado a executar as emendas individuais dos parlamentares até o limite de 1,2% da receita corrente líquida, impactando significativamente na discricionariedade do governo e também na sua capacidade de barganha com o Congresso Nacional. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Executivo desempenha um importante papel no âmbito das transferências discricionárias, o de verificar impedimentos técnicos, analisando a compatibilidade das programações com as políticas públicas. Dessa forma, mesmo que um parlamentar indique a quantia da transferência e para onde será direcionada, podem haver impedimentos como falta de licença ambiental quando necessária, não comprovação de recursos financeiros para a execução do projeto ou incompatibilidade com as políticas públicas. Isso ocorre para que não haja desperdício de dinheiro público e para que as ações estejam sempre dentro da lei. Já em 2018, Bolsonaro é eleito presidente com um discurso de político outsider, sendo contrário ao toma lá da cá, dando a entender que a relação de negociação entre executivo e legislativo é perniciosa. Bom dia a todos e todas. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 100 de 2019, que altera os artigos 165 e 166 da Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária proveniente de emendas de bancada de parlamentares de estados ou do Distrito Federal. Uma resposta direta ao início do governo Bolsonaro foi a aprovação da Emenda Constitucional 100 de 2019, tornando também obrigatória a execução orçamentária das emendas de bancada, minando agora a capacidade do governo federal em negociar com governadores e grupos regionais. Ainda em 2019, é aprovada a Emenda Constitucional 105, instituindo as transferências especiais ou emendas PIX. Em tese, elas visavam desburocratizar a execução, mas geraram um buraco na transparência. O problema é que a modalidade PIX não exige plano de trabalho, convênio ou cronograma de entrega. Essa ausência de finalidade definida inviabiliza o controle político e a verificação do interesse público. E, com certeza, saímos do ano de 2019 provando ao Brasil e provando aos brasileiros que o tão sonhado Pacto Federativo se concretiza com ações como a promulgação dessa emenda constitucional. Eu agradeço a todos que votaram ontem, agradeço a todos que trabalharam por essa promulgação. Nós quebramos o interstício desta votação ontem por acordo no plenário do Senado Federal. Estamos hoje tendo a oportunidade de dar um passo gigantesco no sentido da economia do recurso público e, de fato, resolver os problemas do chamado Pacto Federativo. Parabéns a Aécio, parabéns a todos e todas que ajudaram direta e indiretamente para que a gente pudesse concluir o ano nesta última sessão do Congresso Nacional Solene de promulgação da Emenda Constitucional número 105. E com certeza absoluta, ficaremos registrados na história como o Congresso brasileiro no período que mais fez justiça aos estados, aos municípios e ao Pacto Federativo. Parabéns a todos. O governo federal hoje, para dar um número que é talvez o mais significativo de todos, de todo o investimento federal, todo, 100% do investimento federal, 53% é emenda parlamentar.
mais da metade de todo o dinheiro investido pelo governo federal. Não estamos falando aqui de uma prefeitura, de uma cidade de... Estou falando da União, orçamento da União. 53% de tudo que é investido tem origem numa emenda parlamentar. Uma boa parte do orçamento secreto. Uma coisa absolutamente inconstitucional. Se é secreto, não é público, por definição. E a gente fica sabendo apenas a posteriori onde é que o dinheiro foi gasto, e não a priori. A CGU, inclusive, atestou que praticamente inexistem ocorrências de impedimento de ordem técnica em razão do não enquadramento do beneficiário à população elegível, ou seja, o Executivo negligencia sua responsabilidade de fiscalizar. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ministro de Comunicações, Juscelino Filho, por suposto esquema de desvio de emendas parlamentares por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados produziu o Estudo Técnico 6º de 2023, que mostra que, embora as emendas atendessem a 5.536 dos 5.570 municípios, essa cobertura ampla não garante equidade. O Tribunal de Contas da União recomendou que o Congresso avalie modificações para que a distribuição atenda ao objetivo de reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por exemplo, em Minas Gerais, algumas cidades pequenas têm recebido volumes desproporcionais, como o caso de Matias Lobato, que possui um pouco mais de 3 mil habitantes, mas recebeu 20,3 milhões em emendas em 2025, enquanto a capital mineira recebeu 17 milhões. Tem muitos parlamentares do Centrão sendo investigados pelo mesmo Supremo Tribunal Federal. As contas apontam para mais ou menos 100 parlamentares sendo investigados por desvios e corrupção na destinação de emendas parlamentares. Essa iminente busca pelo voto local tem distorcido até as emendas coletivas, como as emendas de bancada, que se propunham a ser empregadas para projetos estruturantes estaduais. No entanto, o estudo mostra que os projetos estruturantes receberam apenas cerca de 10% dos recursos totais das emendas de bancada do projeto de lei orçamentária de 2023. As emendas coletivas se tornaram uma extensão das cotas individuais, pulverizando o gasto. Estudos indicam que há risco maior de uso indevido dessas transferências, favorecendo desvio, fraude e corrupção. Além disso, segundo uma pesquisa da Coaeste, 82% dos brasileiros consideram que as emendas são alvos de corrupção. Denuncia-se também a falta de cumprimento do papel das emendas de comissão. Tais emendas deveriam ser destinadas a políticas públicas nacionais ou setoriais. Porém, seus recursos são comumente reduzidos e, quando autorizadas, acabam por não visar o interesse nacional, com base em critérios técnicos, mas sim se tornam uma nova espécie de emenda individual, a qual atende interesses locais ou de poucos. Também em 2019, o Congresso tentou criar um mecanismo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que permitiu a inclusão de valores e indicação de beneficiários sem transparência. Bolsonaro vetou, mas depois teve que recuar com o Congresso para negociar a própria sobrevivência do seu governo. O próprio Executivo enviou o projeto de lei que recriava a emenda de relator, que ficaram famosas como orçamento secreto. Houve a identificação nos autos de que uma parcela, ou todas as verbas antes classificadas como RP9, podem ter migrado para as emendas de comissão. Em dezembro de 2022, o STF declarou as práticas do orçamento secreto incompatíveis com a ordem constitucional. A tese é que essas emendas devem se destinar exclusivamente à correção de erros e omissões, vedada a criação de novas despesas. Depois dessa decisão, houve uma série de reações institucionais, como o TCU passando a exigir rastreabilidade total das transferências especiais,
Além disso, a Controladoria Geral da União abriu auditorias específicas sobre as emendas PIX e publicou relatórios revelando baixa transparência e obras não iniciadas. O Executivo editou decretos e portarias exigindo critérios técnicos e identificação dos parlamentares, e o Congresso apresentou novos projetos para regular a execução das emendas. A legislação também prevê o alinhamento do crescimento das emendas ao arcabouço fiscal, garantindo que o Legislativo tenha sua participação, mas de forma mais responsável e controlada. E a partir de 1º de janeiro de 2026, as emendas parlamentares estaduais e municipais deverão se adequar às normas federais de transparência e rastreabilidade. Elas somam cerca de 12 bilhões por ano. Isso significa que até as emendas PIX subnacionais terão que exigir o plano de trabalho prévio e aprovação do órgão estadual responsável. O Tribunal de Contas da União também reforçou a fiscalização do PIX federal com a Instrução Normativa 93 de 2024, e a Controladoria Geral da União aprimorou o portal da transparência para detalhar as transferências especiais. Por outro lado, acende-se o alerta para movimentos contrários, como a PEC da blindagem, uma proposta que visava restringir a abertura de ações criminais contra parlamentares. Isso pode favorecer a corrupção no uso das verbas de emendas. O ministro não determinou apenas o bloqueio de 700 milhões, Débora, dessas emendas. Ele foi além. Ele pediu uma espécie de cronograma da Advocacia Geral da União para passar um pente fino nas emendas PIX que foram pagas nos últimos 4 anos. Isso, claro, ali irritou muitos parlamentares, até porque ano que vem é ano eleitoral, e aí tem uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral de que a partir de um determinado ponto do ano, lá ali no meio ali do ano, não se pode mais pagar emenda, porque aí poderia ser usada como alguma espécie, esse é o entendimento da legislação, de compra de votos. Então, eles impedem, de fato, o repasse. Então, o tempo está curto para liberar quantas emendas os deputados e senadores querem para conseguir ali uma eleição ou uma reeleição. O Legislativo ganhou poder, mas a ausência de planejamento e o uso de instrumentos opacos, como as transferências especiais, criam um terreno fértil para o clientelismo sistêmico e a fragmentação do gasto público. Sem plano de trabalho ou fiscalização, não há como saber se os recursos oriundos dessas emendas atenderam ao objetivo constitucional de reduzir as desigualdades. Apenas o controle social e o aprimoramento dos mecanismos de fiscalização, como o Portal da Transparência e o Transfere.gov.br, podem garantir que as emendas sirvam ao interesse público, e não apenas ao ciclo vicioso da reeleição. Mas nossa sorte é que estamos em uma democracia, e somente por essa razão é que escândalos e anomalias como vimos são trazidos à tona, e permite que nós, como sociedade, possamos refletir e transformar a política.